Seja bem-vindo ao RTV Notícias. A Comissão Política Distrital do PS Porto chumbou a lista de candidatos a deputados para o distrito com 40 votos contra, 37 a favor e 2 nulos, tendo ido a votação apenas a cota que cabe àquela federação. O líder da distrital do PS Porto, José Luís Carneiro, explicou que para ultrapassar o impasse há duas alternativas: a realização de uma nova Comissão Política Distrital durante o dia de hoje ou a decisão ser tomada pela Comissão Política Nacional do PS que reúne em Lisboa. A lista chumbada apenas continha os nomes indicados pela distrital. O líder da Federação do PS Porto explicou que antes de ser chumbada pela Comissão Política Distrital, a lista proposta foi aprovada por uma expressiva maioria no secretariado distrital. José Luís Carneiro garantiu que o esforço da unidade vai continuar e avançou que as principais críticas dos opositores à lista prendem-se com a questão da representação territorial. Em Lisboa, Helena Roseta vai regressar à primeira linha política, entrando em terceiro lugar na lista de candidatos a deputados do PS, logo depois de António Costa e Ferro Rodrigues. Albino Almeida é o nosso convidado de hoje. Albino Almeida, muito boa tarde. Obrigado desde já pela sua presença. Começamos precisamente com esta notícia. A lista de candidatos às legislativas não passou no Porto. Bem, aparentemente não terá passado porque haverá problemas com a representatividade territorial. E eu quero recordar que, de facto, a Federação Distrital do Porto agrupa um conjunto de federações concelhias que têm, digamos, estão ligadas a territórios específicos e têm naturais expectativas. E, portanto, estou convencido que não foi acautelada a questão da representatividade dos concelhos envolvidos. Eles não são iguais em matéria de população e, portanto, se assim é, creio que o esforço deve ser no sentido de preservar a representação e não naquilo que é dito em geral e abstrato, que é a unidade. A unidade é um critério que, do meu ponto de vista, no caso de uma lista, em que estamos a escolher deputados para representar todo o território nacional, penso que o critério que faz sentido é o critério do peso específico, da proporcionalidade em relação aos cidadãos que ficam representados pelos deputados e não qualquer outro critério. Portanto, eu tenho dificuldade em entender o critério da unidade que se fala ali na peça. Tenho maior simpatia, e porque é racional, com o critério da proporcionalidade da representação. Percebo que haja deputados cuja avaliação do trabalho feito mereça que continuem e penso que a Federação do Porto teria um papel na avaliação desses deputados e, portanto, espero que o tenha feito. Eu, como sabe, sou independente desse ponto de vista, espero e compreendo que aquilo que se chama a cota da Federação do Porto tenha a ver com a análise que a própria Federação do Porto faz aos deputados, ou àqueles que entendem que podem ser deputados, não tendo experiência parlamentar, deputados que façam a diferença no pleito eleitoral. Depois, a partir daí, de facto, não há... A unidade deve ser, de facto, substituída, na minha opinião, pelo maior esforço de representatividade possível em matéria do que é a representação também do próprio território. Imagino, por exemplo, Gaia tem 320 mil habitantes. Mesmo que tenha 2 deputados em lugares, digamos, um em lugar elegível, parece-me inequívoco, outro em lugar dito cinzento e outro lugar que não seja exatamente elegível, se estivermos, por exemplo, se houver um critério de trabalho e se esses 3 deputados, mesmo que um nunca o venha a ser, possam trabalhar em conjunto para depois corresponderem às expectativas dos cidadãos. E, portanto, é razoável que possam estar representados 3 lugares por Gaia numa lista distrital. Neste critério que eu acabei de definir, isto é, não precisam de estar todos eleitos, não precisam de ser todos eleitos para ter uma representação que os motive a trabalhar em conjunto e possam municiar aqueles que em cada momento estejam na Assembleia da República. Portanto, eu gosto pouco de critérios balofos.
A unidade, assim dita, é um critério bacoco, se quer a minha opinião, e balofo. O que faz sentido é um critério de representação para que fiquem efetivamente representados proporcionalmente, a proporcionalidade e a equidade, para que concelhos, por exemplo, como os de Gaia, o maior da área metropolitana do Porto, tenham representantes, quer seja em zona elegível, quer em zona não elegível, que possam fazer um bom trabalho de apoio àqueles que estiverem no terreno em cada momento. Tal como ouvimos agora, há duas alternativas para resolver a questão, mas não esquecendo precisamente aquilo que disse também. Exatamente. Eu penso que mesmo que haja uma comissão política, o que defenderia, se lá estivesse, e não estou, felizmente, desse ponto de vista, mas o que eu defenderia era o critério da proporcionalidade. Para além da cota da Federação, penso que o critério que faz sentido é da proporcionalidade, tendo, como eu tenho presente, que deve ser o trabalho de uma equipa que, mesmo que não seja eleita, os outros que não são eleitos podem cooperar com os que estão eleitos no sentido de garantir um bom trabalho de representação parlamentar. Era disto que eu gostava mais de ouvir falar e menos de unidade, porque a unidade, como é explicada aqui na peça, cheira-me a balofo e a bacoco, se quer que lhe diga. Olha, bacoco desde logo porque pode transferir para Lisboa uma decisão que aparentemente nós que tanto reclamamos a autonomia e o poder no Norte não estamos capazes de conseguir a nível da região Norte. Outra questão que se coloca também aqui é, como ouvimos há pouco na peça, Helena Roseta volta à primeira linha política. Certo. Vai regressar. Eu acho que António Costa tem uma visão em Lisboa, eu presumo que toda a equipa que trabalha à lista de Lisboa tem uma visão que falta ao Norte. Ou seja, Helena Roseta é a Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa. E desse ponto de vista ela corporiza um conjunto de pessoas independentes que a apoiaram e que depois fizeram essa convergência com o Partido Socialista em Lisboa que está na Câmara. E por isso eu acho que é um sintoma de inteligência, de podermos dar espaço nas listas partidárias à representação dos cidadãos através dos independentes. Helena Roseta tem um percurso político conhecido, tem qualidade política que sobra e será seguramente uma excelente deputada na Assembleia da República. Muito bem. Albino Almeida, falamos agora da questão da Grécia, os bancos já reabriram, chegou-se a um acordo, era o expectável? Olha, eu tenho muita admiração pela deputada portuguesa Maria João Rodrigues e eu tive a oportunidade de ler um artigo que ela ontem, uma entrevista que ela ontem deu ao em que falava justamente do erro capital de Tsipras. Eu não tenho a certeza se quer o Tsipras, quer Varoufakis, não tenham tido ganhos históricos para a Europa num processo que acabou por ser para eles menos benéfico. De qualquer maneira, diria que acabamos aquela vergonha que eram técnicos de pastinha a entrar pelo país dentro e a dar um chega para lá nos políticos. Não, pese o resultado, assistimos a um debate entre os líderes da Europa sobre a questão da Grécia. Vemos que a Europa não tem nenhuma consistência, não tem nenhuma ideia de como há de lidar com a crise da dívida soberana. Vimos divisões no governo alemão. Vimos ontem uma proposta abstrusa do seu presidente da França, François Hollande. Ou seja, a Europa está perdida na crise do euro. E a Grécia veio aprofundar isso. Mas veio também trazer essa coisa fantástica que é a discussão sobre esse problema. É que toda a gente ignorava o problema. E eu leio alguns analistas e jornalistas de empresas falidas de comunicação social que vêm dizer que é preciso ver com austeridade. Eu a esses diria que se vivêssemos em verdadeira austeridade, as empresas deles já tinham fechado e nem sequer tinham espaço onde escrever. Porque não é tudo igual na comunicação social. Há os que falam que nós não sabemos hoje quem são os verdadeiros donos da comunicação social. Porque quando os conhecemos sabemos que vivem dificuldades. Agora, quando não os conhecemos, não sabemos de onde é que vem o dinheiro que alimenta aquilo e sabemos que não ganham para a sopa, passa a expressão tão popular aqui no Norte. Mas dizem estas bacuradas, escrevem com todo o desplante e desfaçatez, do alto dos seus 3 ou 4 mil euros por mês, escrevem estas coisas, austeridade para os outros. A Europa também estava assim, até à crise grega. E, portanto, o que se começou foi a destapar, digamos assim, algumas verdades. A Europa não sabe como há de lidar com o euro, a Europa não tem uma ideia política que pudesse fazer com que todas as pessoas convergissem de forma sincera nessa ideia política e a seguir fossem perceber como é que se pode construir uma moeda com economias tão diferentes umas das outras. Não aprendemos nada com Mário Soares, que há muitos anos reclamava uma Europa federal e um imposto europeu. Percebe-se agora que isso faz falta como pão para a boca e, portanto, quando a Europa tem um problema é como acontece com a defesa. Vai buscar os Estados Unidos para resolver e aqui vai buscar o FMI. Tem um banco coxo, o Banco Europeu, apesar da dinâmica que lhe deu Mário Draghi, é um banco que tem fortes limitações
Mas a minha esperança é que a divisão dentro do próprio governo alemão permita que haja um debate mais distendido na Europa e que possamos até evoluir olhando para os próprios fundamentos da construção política europeia que temos. Nós temos um Parlamento fortemente desvalorizado, temos uma Comissão Europeia que não se percebe muito bem qual é o papel que tem ali, porque depois temos uma espécie de diretório franco-alemão que acaba por decidir tudo. Dizer-lhe também que acho extraordinário que a forma como são contabilizadas as dívidas nos países e como se volta de novo a permitir coisas como as que acontecem no orçamento português, onde, havendo uma conta à parte para resolver o problema dos bancos, o chamado Fundo de Resolução, entendeu o Governo não traduzir em lado nenhum que tinha lá ido buscar 4,9 mil milhões de euros para colocar no novo banco. Mesmo que haja diferenças, portanto, que o Governo não receba tudo pela venda do novo banco e sejam os bancos privados, ou os ditos privados, a suportar, porque está lá a Caixa Geral de Depósitos, a verdade é que me parece estranho que, mobilizando quase 5 mil milhões de euros, isso não esteja escrito em lado nenhum no Orçamento do Estado. Podia estar, por exemplo, na conta relativa ao tal fundo de resolução. É um fundo, tinha X dinheiro, ficou com menos 4,9 mil milhões de euros, devia lá estar isso dito, mesmo sabendo-se que é quase garantido que reentra, uma vez que o modelo é aquele que todos nós temos vindo a conhecer. Fala-se também da desorçamentação dos impostos recebidos nas autoestradas e outros. Portanto, significa que a Europa, de novo, como aliás se diz da Alemanha, que a dívida encoberta da Alemanha é bem maior do que aquela que aparece expressa, nós estamos de novo, e a Grécia veio permitir tudo isto, estamos de novo no patamar onde estas coisas têm que ser tratadas, que é no patamar político. Vamos falar a verdade, vamos olhar para os problemas e vamos tentar encontrar uma solução conjunta. Desse ponto de vista, o Sr. Hollande ontem, mais uma vez, ele é melhor a agir do que a falar. Talvez alguém tenha que o avisar que o melhor é falar menos e agir mais. Albino Almeida, para já está assegurado que de facto a Grécia continua no euro? Ou está. Ainda paira, ou pode pairar no ar a possibilidade de a Grécia sair? Continuando o que eu estava a dizer, diria que a Grécia viu o dinheiro passar. O dinheiro entrou pelo telhado e saiu pela janela. Portanto, praticamente não ficou nenhum na Grécia, como é público notório. A Grécia passou por esse passe de mágica a ser um bom cumpridor. É assim a modos que nós, quando temos dívidas e não temos rendimento para as pagar, e vamos pedir ao nosso padrinho. E depois, enfim, continuamos na família, bem vistos na família a quem devíamos e pagamos, mas de facto continuamos na mesma situação antes, quiçá pior, porque temos a dívida toda mais os juros do financiamento que foi feito à Grécia após ajudar a pagar a dívida e os juros anteriores. E o povo grego? Pois, esse é que é o problema, não é? Esse é que é o problema. Quando a gente olha para estas questões da desorçamentação e tudo mais, continuamos a perceber que todos os dias nos são pedidos dos sacrifícios reais, que a autoridade tributária é quase medieval em Portugal, portanto faz sangue na vida das pessoas, destrói-lhes as vidas, destrói-lhes as casas, destrói-lhes os lares, destrói-lhes os afetos para receber 800, 900, 1000 euros em atraso e, portanto, o povo, lá como cá, continua a ser acusado de viver acima das possibilidades, exatamente no preciso momento em que lhe tiram todo o rendimento. Sabe, havia uma história e eu não queria brincar com uma situação séria, mas lembro-me sempre aquela história de um cientista que foi tirando uma a uma as patas a uma pulga, mas ao fim de tirar cada pata, e são muitas, ele mandava a saltar e ela ia saltando até que ficou só com uma pata. Quando ele tirou a última pata, ela deixou de saltar e o cientista constatou que a pulga sem patas não houve, está a ver? E, portanto, eu acho que a Europa está a constatar estas coisas, tira todo o rendimento às pessoas e depois diz-lhe que elas vivem acima das suas possibilidades, penhora-as, executa-as e deixa-as na pobreza material, na pobreza afetiva, como ontem percebemos numa reportagem de outra televisão. Portanto, eu diria que o povo, de facto, não está a ser bem tratado pelas políticas e pelos políticos que vamos tendo. Já assistimos a alguns confrontos em Atenas, esta é uma situação que também poderá piorar? Pois pode piorar, e a noção que eu tenho de algumas pessoas que conheço na Grécia é que continuam também lá como cá a ser os municípios, os poderes de proximidade, as instituições como a Cruz Vermelha a resolver os problemas mais candentes da vida das pessoas, ou seja, cada vez mais emerge a necessidade de fortalecermos os poderes próximos, de proximidade, e esses poderes encontram sempre condições de com as pessoas fazer mais e melhor do que o Estado Central, e o que está aqui em causa é que a Europa não tem a dimensão de um grande Estado, não cuida de nós como deve cuidar um Estado,
E é esse debate que a Grécia veio trazer e que precisamos fazer com toda a agência. Enquanto a Europa não for um grande Estado federal, como são os Estados Unidos, que abarcam os ricos e os pobres, procurando depois, através da organização interna, compensar aqueles que têm economias mais pujantes e, ao mesmo tempo, não perder aqueles que têm economias com menos possibilidades, por razões climatéricas ou outras, eu acho que o segredo da Europa é que, enquanto não for um Estado federal, dificilmente seremos Europa, ou então estaremos a caminhar, por causa das condições de vida do povo, como me perguntou, estaremos a caminhar para o fim da Europa. Estamos a adiar esse fim, acho que foi isso que aconteceu com a Grécia. A Grécia veio trazer a inevitabilidade disso dessa e provar dessa discussão e, portanto, fragilidades. Exatamente, e portanto, mais uma vez, o dinheiro entrou pelo telhado, saiu pela janela e ficou tudo bem, até ver. Muito bem. Albino Almeida, falamos agora da questão das relações entre América e Cuba. Olha, eu acho que há muito tempo estas relações se vinham a tornar uma necessidade. Vamos lá ver. É sabido que uma grande população cubana, de origem cubana, vive nos países, digamos, ali próximos, e uma parte substancial dela dá muita vida ao Estado gerido pelo Sr. Jeb Bush, aliás agora candidato à Flórida, candidato à presidência americana. E, portanto, houve sempre duas claras visões do problema. Uma oficial, aquela que decretou um bloqueio a Cuba há muitos anos, e aquela que sempre defendeu um diálogo com Cuba. Eu penso que o Presidente Obama está a fazer uma política cautelosa, mas uma política essencial. Cada vez mais os Estados dependem uns dos outros. No mundo global, é absolutamente necessário que haja diálogo entre os Estados e haja partilha de mais-valias. Há, desse ponto de vista, uma oportunidade histórica também de os Estados Unidos não verem uma zona nevrálgica para a segurança mundial permanentemente fora, digamos, daquilo que é a convivência que deve existir em países vizinhos. Mas também há a questão económica. Cuba ao longo dos anos, tem um produto interno bruto baseado na própria organização económica cubana, como sabemos é de economia planificada e centralizada, mas sempre foi para o turismo um dos lugares top do mundo, direi mesmo dos mais procurados do mundo. Tem, portanto, uma economia que exporta, uma vez que atrai capitais estrangeiros. Quando há este movimento de pessoas, é fatal como ao destino que a história se encarrega de colocar as coisas no seu devido lugar. O bloqueio, como dizia o Obama, quando uma política continua a não dar resultados, insistimos nela, é pouco inteligente. O que o Obama fez foi apostar em que primeiro vão as pessoas e depois vão as políticas e, portanto, desse ponto de vista está a atenuar as políticas para que possam ir mais pessoas. E, portanto, com a ida de pessoas, com a renovação geracional em Cuba e tudo mais, nós estamos a assistir, pela positiva, esperamos nós, a uma mudança de veras interessante num local do mundo onde, por exemplo, o narcotráfico precisava de uma maior força, de uma maior interação dos países para ser combatido e erradicado desta parte do mundo, não é? E Cuba, desse ponto de vista, tem uma posição absolutamente estratégica. A Cuba, de facto, precisava também desta relação com a América? Cuba também precisava dela, visto que tem muito potencial de investimento em Cuba que está do lado da América, portanto teve aqui um pouco aquilo que aconteceu na Grécia nos últimos tempos. Ao longo dos anos as pessoas iam fazendo circular capitais e interesses para fora de Cuba, e depois atravessavam, como sabemos, conhecemos o êxito sempre de cubanos em direção à Flórida, nomeadamente, e outros países ali à volta, e portanto, quando as pessoas, é muito difícil fazer política contra as pessoas, não é? Contra os movimentos de pessoas. Mal era também que assim fosse, visto que as pessoas acabam por sobrepor à política. Por outro lado, lembrar que é uma questão de segurança mundial ali. E todos nós sabemos como a segurança no imaginário de todas as pessoas é tão importante que, como explicava Maquiavel, postos perante a opção entre a segurança e a liberdade, as pessoas maioritariamente tenderão pela segurança. E esse é também o que está em causa na aproximação entre os Estados Unidos e Cuba. De facto, o Obama fica para a história dos Estados Unidos? Olha,
é sempre difícil avaliar a quem está de fora, especialmente alguém que olhou para Obama com muita expectativa, como eu olhei, e acho que comigo muitos portugueses. Eu diria que, no essencial, Obama tem feito aquilo que Mitterrand chamava a política, a arte do possível. Obama não tem tido rasgos excepcionais, mas tem tido rupturas acertadas, planeadas, pensadas, e que jogam com um fator primordial na diplomacia internacional, onde há duas instituições que são absolutamente exemplares, o Vaticano e a China. Obama também soube jogar com o tempo. O tempo em política é fundamental. Nós vivemos num tempo político que é mediático e imediato. E quem souber viver num tempo da política que é não mediático e nem imediato, por norma, acerta mais. É o que está a acontecer com o presidente Obama. Tem uma outra visão e também uma outra abertura. Vimos-lo há pouco também numa visita a uma prisão. Portanto, podemos considerar que existe uma outra visão e uma outra abertura também para os problemas sociais. A visão de que lhe falava há bocado. É difícil ser político, é difícil ser presidente dos Estados Unidos da América do Norte, e nesse sentido todos os americanos, e esquecendo que uma parte substancial da sociedade americana está nas cadeias, ainda para mais as cadeias que nós conhecemos, como ainda há dias veio dizer aqui um cantor a Portugal, cadeias que teriam toda a aprender com o humanismo e com a forma como, apesar de todos, se tratam os nossos presos em Portugal, e portanto eu imagino, conhecendo pouco, mas conhecendo alguma coisa das cadeias portuguesas, eu imagino que serão as cadeias americanas. Acho que desse ponto de vista Obama foi só lembrar, provavelmente não poderá fazer muito mais do que isso, mas já não é pouco, lembrar que estão muitos americanos detidos nas cadeias dos Estados Unidos e que também são americanos até para o bem contrário, porque, tanto quanto eu sei, só alguns perdem a condição de cidadãos americanos por razões especiais, todos os outros que lá estão são americanos mesmo. Até agora podemos considerar que todo o trabalho de Obama tem sido positivo? Eu diria que é globalmente positivo. Em primeiro lugar, porque ele lidou melhor com a crise do subprime, que nasceu lá, curiosamente. A crise do subprime nasce nos Estados Unidos, como toda a gente se recorda. Começa lá muito atrás, com a crise da Enron e tudo mais, mas enfim, eu acho que ele encontrou o caminho, e o caminho só pode ser, por muito que se diga, só pode ser de facto o caminho de que o Estado tem que dar 2 ou 3 orientações de política económica, de macroeconomia, para que os empreendedores vão atrás. Ou seja, é por onde o Estado define que é o caminho de um país, é por onde um país define o seu caminho estratégico que as pessoas vão atrás, nos negócios, na economia, na cultura, na educação, nas artes, é por aí. Eu recordo que John Kennedy, em 1961, depois dos americanos terem salvo a Europa já estar a caminhar pelas suas próprias possibilidades, portanto, a relançar-se naquilo que foram os anos mais brilhantes da Europa do pós-guerra, os Estados Unidos tiveram que encontrar um novo desígnio estratégico. Foi na altura em que o presidente Kennedy colocou a ida à Lua no centro da estratégia americana. E isso levou a que mudasse tudo em torno. Mudaram as comunicações, mudaram as universidades, mudou a ciência, mudou a investigação científica, tudo mudou. A alimentação que hoje conhecemos, a embalada e tudo mais, tudo mudou no sentido desse objetivo estratégico que era chegar à Lua. Os russos já lá tinham estado, mas a ideia era chegar lá de forma consistente. E isso foi um desígnio que alimentou a política americana, com alguns sobressaltos pelo meio, como foi o Vietnã, mas enfim, eles estavam focados na questão da ida à Lua, e com isso toda uma sociedade se moveu, e é isso que se espera dos Estados, é que possam dar desígnios estratégicos às pessoas para que elas possam organizar a sua vida, os seus investimentos, os seus estudos, a sua investigação, em função daquilo que é a prioridade estratégica de um Estado. É assim que tem funcionado Obama, tem sabido dar a cada momento, já não aqueles desígnios estratégicos de que nós ouvíamos falar, nomeadamente em Kennedy, mas uma coisa importante, a aposta que ele fez desde que chegou à Casa Branca numa economia para as pessoas e numa educação para os americanos, na qualificação dos americanos. É uma tónica que eu quero aqui realçar. Por um lado, uma economia para as pessoas, a criar emprego, a criar oportunidades de trabalho, o problema do emprego, que resolve muitos dos problemas à volta, e em segundo lugar, uma aposta na qualificação das novas gerações de americanos, que, como se perceberá daqui a uns anos, poderá fazer uma imensa diferença quando olharmos para os Estados Unidos da América e compararmos com os outros países do mundo, incluindo, ou se quiser, comparando diretamente com a Europa. Muito bem. Albino Almeida, terminamos então o nosso comentário de hoje com esta análise também àquilo que são então as relações entre a América e Cuba. Voltamos a vermos na próxima terça-feira. Até lá. Muito obrigado para si também.
Mais de metade das vagas para a limpeza e vigilância das florestas destinadas a desempregados e utentes do rendimento social de inserção ficaram por preencher no ano passado. A notícia é avançada pelo Jornal de Notícias. O Governo tinha anunciado a abertura de 2.000 lugares, mas segundo os dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional fornecidos ao JN, apenas 791 pessoas acabaram por desempenhar estas funções em 2014. A eficácia do programa é posta em causa pelos parceiros. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. É então esperado o céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral a norte do Cabo Raso e no interior norte a centro até meio da manhã. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 17 graus e uma máxima de 24. Em Lisboa a mínima será de 19 graus e a máxima de 28. E em Faro a mínima será de 22 graus e a máxima de 32. É tudo por agora, já sabem, a informação regressa mais logo. Até lá, fique bem.